Rede Municipal de Ensino. Eu sou a professora Luzia Macedo e vou ministrar para vocês o componente curricular História. Muitas vezes, ao falarmos nesse componente curricular, os próprios alunos questionam: mas professora, para que eu vou estudar História? Por que eu tenho que saber de coisas que aconteceram antigamente, naquela época que nem minha avó era nascida? Para responder essa questão, eu vou propor para você a seguinte reflexão. Você mesmo, há 5 anos atrás, era exatamente igual ao que você é hoje? Você usava as mesmas roupas, tinha os mesmos hábitos, pensava da mesma maneira que hoje? Com certeza a sua resposta é não. Há 5 anos atrás, a gente pensava de modo diferente, tínhamos costumes diferentes, a moda era diferente da moda atual. E quando paramos para pensar como a gente era há 5 anos atrás, a gente pensa: nossa, há 5 anos atrás eu usava essa roupa, nossa, como eu era brega. Realmente temos essa tendência a pensar dessa maneira, que há 5 anos atrás a gente era um tanto esquisito. E o mais bizarro é que daqui a 5 anos você vai ter esse mesmo pensamento acerca do que você é hoje. É isso mesmo, pessoal. Os pensamentos, eles mudam, as coisas vão se transformando e é esse o papel da história. A história, ela estuda o passado para compreender o comportamento humano na atualidade, para assim nos direcionarmos para o nosso futuro. Por exemplo, vamos fazer outra reflexão. Você pegaria um ônibus sem ler o letreiro, sem saber de onde aquele ônibus veio e para onde aquele ônibus vai? Com certeza não. Por que você tem que saber? Porque você precisa se direcionar, você precisa ir para o seu lugar certo. Então, é esse o papel da história. É mostrar as nossas origens e o que aconteceu no passado para assim nos orientarmos em relação ao nosso futuro. E essas mudanças, elas vão acontecendo ao longo do tempo, embora sejam mudanças que aconteceram há muito tempo atrás, mas elas são importantes. São importantes para nos conhecermos e sabermos por que neste momento atual estamos passando por determinada transformação. Então, dentro desse contexto, qual é o papel do historiador? Bom, pessoal, o historiador é o profissional que estuda o passado e o presente e as relações entre um e outro. O historiador, por meio do método científico, ele vai estar investigando e interpretando criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliando a compreensão da condição humana. Seu trabalho, ele baseia na compreensão de fontes históricas, ou seja, da reconstituição da história, através de utensílios, de fósseis, de cartas, de fotos antigas, de pintura, de tradições, da cultura. Esse é o papel do historiador. Então, na história, ela está em constante mudança, mas existem algumas coisas que permanecem. E é esse o nosso tema da aula hoje, mudanças e permanências. Bom, vamos falar inicialmente acerca das mudanças. A moda ela muda constantemente. A moda de hoje é totalmente diferente daquela moda de quando os portugueses vieram morar no nosso país. A moda de hoje é diferente da moda de 5 anos atrás. As moças hoje não se vestem como na época de suas mães. Da mesma maneira, eu trouxe para você um exemplo de um patrimônio cultural da nossa cidade de Picos, que é a igrejinha Coração de Jesus, que fica logo na entrada da nossa cidade. Observe essas duas imagens, uma imagem antiga e uma imagem atual. Vamos analisar com carinho as diferenças. Nessa imagem antiga, vocês podem perceber que não tinha asfalto ainda e vocês podem perceber que tem um senhor em cima de um cavalo, ou seja, naquela época, o meio de transporte utilizado pelas pessoas eram os animais, eram os cavalos. Vocês podem observar também que tem poucas casas, muito longe você vê uma foto
de uma determinada casa. Olhando para a foto atual, a gente vê que a estrutura desse patrimônio cultural da nossa cidade permanece a mesma. Porém, houve algumas reformas, a igreja está pintadinha, bem conservada, bonita, mas a rua está asfaltada. Vocês podem observar que o meio de transporte mudou, naquela época era cavalo, hoje em dia vocês já estão vendo aí na foto alguns carros circulando, tem circulação de pessoas ao redor, vocês podem observar que está bem povoado, prédios, casas aí ao redor. Bom, houve uma certa mudança neste local, onde fica esse patrimônio cultural da nossa cidade. Outra mudança nos meios de transporte, como vocês podem observar aí foi um dos primeiros carros a serem confeccionados no mundo e um dos carros atuais, totalmente diferente. Mas algumas coisas também permanecem, que eu vou já mostrar para vocês. Bom, temos também outras coisas que ocorreram mudanças com relação às brincadeiras. Antigamente, as crianças sempre se reuniam umas com as outras para estar brincando todo dia. E aí elas faziam brincadeiras como amarelinha, pula-corda, peão, solta-pipa. E hoje, as crianças, elas ficam mais em casa, sozinhas, e aí elas brincam com slime, com o celular, uns joguinhos no celular, e uma vez por semana ou duas, elas se reúnem com os coleguinhas para jogar futebol, tênis ou algum outro tipo de esporte. Com relação às permanências, nós temos o São João do Nordeste, que é uma tradição que já existe há muito tempo e ainda hoje permanece essa tradição popular brasileira. Temos também o chimarrão, que o pessoal gaúcho, desde das épocas antigas até os dias atuais, eles utilizam essa bebida. Outro exemplo que eu trouxe para vocês foram a tradição das baianas, que fazem o acarajé. Sempre quando você for em Juazeiro ou qualquer uma outra cidade ali da Bahia, você sempre vê essas senhoras vestidas com esses vestidos longos, brancos, rodados, com uma panela bem grande, fazendo o seu acarajé. Isso é uma tradição que existe desde muito tempo e até hoje permanece. Bom, pessoal, outra coisa que permanece são as comidas típicas que vem passando de geração em geração, como a feijoada, o beiju, o feijão tropeiro, o cuscuz. São comidas deliciosas que a gente aprende com nossos pais e com certeza a gente vai passar para os nossos filhos e nossas futuras gerações. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Na próxima aula continuaremos falando acerca desse assunto. E abraço, fiquem com Deus.